pessoal, tudo bem? Nós estamos retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando-se com vocês que nós nos encontramos no tópico sobre princípios, nosso tópico 2.3. Já ventilamos com vocês a mudança de sua natureza jurídica, que foi uma ideia propedêutica, 2.3.1. Falamos do diálogo das fontes, 2.3.2. E estamos nos princípios propriamente ditos, que é o nosso tópico de 2.3. Dentro dele, começamos a falar dos inúmeros princípios que tangenciam aí a teoria geral dos contratos. O primeiro foi o princípio da autonomia privada. Lembrando-se sempre que a autonomia privada é a somatória da liberdade de contratar mais a liberdade contratual, né? Liberdade de contratar quem e quando, liberdade contratual, conteúdo. Falamos para vocês acerca do princípio do consensualismo, do pacta sunt servanda, né? Ou seja, da força obrigatória dos contratos. Lembrando-se dentro dessas hipóteses, dentro dessa situação, o quê? Que essa força obrigatória que faz dentre as partes, ela não é absoluta. Ela pode ser flexibilizada de acordo com a função social e de acordo com a boa-fé, né? Entramos daí no nosso 2.3.3, que é o princípio da boa-fé. Lembrando que esse princípio da boa-fé tem duas acepções: subjetiva, pensamento; objetiva, de acordo com a norma, né? A norma impõe aí um comportamento de lealdade. Trouxemos daí dois subitens. O primeiro subitem falando dos chamados deveres anexos, secundários, laterais, que se inobservados, né, gerarão uma responsabilidade objetiva denominada de violação positiva do contrato. E daí eu puxei uma observação. Qual que é a observação? Que é possível o cumprimento do dever principal e a inobservância de um dever secundário, né? E lembrando-se que nessa hipótese também haverá responsabilidade objetiva independente de culpa. Entramos daí na nossa segunda, né? Nosso segundo subitem. Segundo subitem falando da função, né? Obviamente, da boa-fé. Quais são as funções da boa-fé? Ou quantas as funções da boa-fé? E eu trouxe para vocês três funções. Falei uma função de interpretação, devemos sempre interpretar de acordo com a boa-fé. Pontuamos para vocês uma função, né, reativa, né, ou seja, se eu inobservo a boa-fé, responsabilidade objetiva. E derradeiramente, uma função de integração. Função de integração, isso. A boa-fé deve estar presente sempre. Como diria Severus Snape no seu leito de morte, deve estar presente always, né? Ou seja, sempre perguntam para ele: você sempre amou a mãe do Harry Potter? Always, né? Show de bola, que loucura, prof. Ou seja, deve estar presente na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Dito isso, nesse bloco, e a gente termina esse princípio relacionado à boa-fé, quero trazer com vocês um terceiro subitem, né? Um terceiro subitem que é do caramba, um terceiro subitem que é essencial, né? Um terceiro subitem que cai na prova mais do que o Neymar, ou seja, um item aí extremamente importante. Qual que é o item? É o que diz respeito aos chamados conceitos parcelares da boa-fé. Conceitos parcelares da boa-fé, mais uma vez, conceitos parcelares da boa-fé. Prof, what the fuck is this? Né? Primeiro detalhe, gente. Quem trouxe esses conceitos parcelares foi um doutrinador português, né? Chamado aí Antônio Manuel Menezes Cordeiro. Antônio Manuel Menezes Cordeiro. Gosto muito da tratativa que o Tartucci dá acerca desses conceitos parcelares. Então, nessa parte, pelo menos da matéria, indico a leitura da obra do Flávio Tartucci. De qualquer maneira, quais são esses conceitos? Primeiro detalhe, né? Que a gente pode observar que esses conceitos parcelares, em sua maioria, têm aí uma etimologia alienígena. Como assim alienígena? Né? Vem de outro idioma, né? Então a gente está falando, por exemplo, do latim, grande parte dos conceitos, e até mesmo um conceito aí de origem, né, anglo-saxã aí do idioma inglês. Show de bola. Vamos lá, quais são eles, né? São aí alguns conceitos parcelares. O primeiro vou tratar deles em conjunto, porque são as faces de uma mesma moeda, né? É o instituto da suppressio e da surrexio. Suppressio, mais uma vez, e surrexio. De novo, suppressio, mais uma vez, e surrexio. O que é suppressio? Suppressio nada mais é do que a perda de um determinado direito pelo seu não exercício. É a perda de um determinado direito, né? Ou seja, pela sua não atenção em um determinado período de tempo. Então eu perdi porque eu não exerci. Isso é suppressio. Eu tive meu direito suprimido, ou seja, perdeu o playboy, não é isso? Lembrem-se sempre, né? O direito não socorre aos que dormem. Lembre-se sempre,
camarão que dorme a onda leva. É essa a ideia, tipo o Victor Clay, vai, vai, vai. Por isso que ele é mágico, o 3 é mágico, né? O Sol. Show de bola, tudo tranquilo, isso é Suprécio. E a Surrexio? A Surrexio é o outro lado. É a pessoa que ganha um direito em virtude do seu exercício no perfazer do tempo. Então, se eu exerço com habitualidade, se eu exerço com periodicidade, se eu estou exercendo aí com frequência, né, eu posso adquirir um direito. Prof, você tem exemplo disso, né? Para que eu possa, obviamente, me abeberar melhor, que eu possa compreender melhor a matéria? Claro, né? Tenho aí 2 exemplos. Por quê? Porque eu me empolguei. O primeiro exemplo que eu quero falar para vocês é aquela ideia das obrigações quesíveis e portáveis. Vocês se lembram disso? Vocês se recordam disso? Que é obrigação quesível? Que é obrigação portável, né? Obrigação quesível é a regra, né? É a regra por quê? Porque é o que está pontuado no nosso Código Civil. Então, quesível vai ser a regra. Sempre quando eu falo de obrigação quesível, eu lembro do Chaves. Por que o Chaves? Porque o seu Barriga, credor, ele ia fazer o quê? A cobrança na casa do seu Madruga, né? Ou seja, então o credor cobra o devedor. Aonde? Na casa, né? Aí do devedor. Show de bola, sem grandes problemas. Então, quesível é a regra. Lembre-se sempre de Chaves. Só que vamos supor que haja uma diferença nesse sentido. Como assim? Vamos supor que o seu Barriga não faça essa exigência com periodicidade na casa ali do devedor. Ele começa sempre a chamar o devedor para ir lá. Ele fala assim, devedor, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, né? Então, o que era quesível tornou-se portável, ou seja, tivemos uma modificação. E, prof, o que isso significa? Significa que se isso continuar acontecendo com uma certa frequência, com uma grande periodicidade, né? Ou seja, o seu Madruga, ele perderá o seu direito. Falaremos aí da Suprécio. E o seu Barriga ganhará o direito de, obviamente, fazer as cobranças no seu domicílio, na sua casa, onde quer que seja, né? Então, falaremos aí do Instituto, né, da Surrexio. Temos um outro exemplo? Temos. Por exemplo, eu moro dentro aí de um prédio, né? Dentro desse prédio a gente tem vaga de garagem. As vagas de garagem, elas são aí para 2 carros, tudo bem. Acontece, gente, que tem um morador que consegue manobrar um terceiro carro. A vaga dele é um pouco maior, ele vai lá e coloca um terceiro carro. Vai lá, coloca um terceiro carro, mais uma vez vai lá, coloca um terceiro carro. Por que 3? Porque ele é mágico, né? Porque ele é holístico, ele é um as do volante. Que loucura, prof, eu já quero conhecer esse cara, eu também, né? Mas o que é interessante falar? Ele começou a colocar um terceiro carro com grande frequência, mas só tem 2 vagas. Meu, o cara já para o carro lá dele, né? Cerca de 10 anos, 12 anos. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, se alguém de repente suscitar a inviabilidade de parar lá o carro, falar, mas essa parte aqui é área comum do condomínio, pode alegar? Pode, mas muito provavelmente vai perder. Por quê? Em virtude da Suprécio e Surrexio. O condomínio não fez nada, Henrique e Juliano, nada, nada, nada. Por isso que a gente fala que Henrique e Juliano é mágico. E em contrapartida, o sujeito ganhou essa possibilidade por fazer com frequência, com periodicidade. É o Instituto da Surrexio. Então, primeiro instituto desses conceitos parcelares, já trouxemos para vocês o Instituto da Suprécio e Surrexio. Próximo, né? Próximo aí, conceito parcelar é o Tucuoque. Tucuoque, prof. O que é isso? What the fuck is this? Que bodega é essa? Gente, Tucuoque nada mais é do que os principais valores dentro da ideia de boa-fé. Tucuoque, gente, ele surge aí da terminologia dita por César quando acaba tendo uma vida ceifada por seu filho Brutus, né? Ou seja, Júlio César, estamos falando. O que ele fala? Até tu, Brutus, meu filho. A expressão vem daí. Tucuoque brute filemi, né? Ou seja, o cara lá esfaqueando, né? Ou seja, a criatura indo conhecer o Criador, vendo a grama nascer por baixo, vestindo o paletó de madeira, deixando o plano carnal indo em direção ao plano etéreo, com um fechar das cortinas e vários eufemismos nesse sentido. E ele vira e fala, até tu, Brutus, meu filho, né? É essa a ideia. Ele foi pego de surpresa, ele não esperava, né, que Brutus estaria lá esfaqueando ele. Então, qual que é a ideia do princípio do Tucuoque? A ideia do princípio do Tucuoque nada mais é, não faça contra o outro o que, obviamente, né, você não gostaria que fizessem contra você mesmo. É a ideia de não ser pego de surpresa. Então, o Tucuoque, né, é uma ideia de um conceito parcelar da boa-fé que obsta a surpresa, né, que evita a surpresa. Temos aí, então, o nosso terceiro conceito parcelar, terceiro conceito parcelar, Suprécio e Surrexio, Tucuoque. Vamos para o próximo. Qual que é o próximo, prof?
quarto, né? Quarto. Quando você vai falar de 6, por que 6? Porque é 2 vezes 3, 2 vezes mágico, né? Ou seja, é holístico. Então a gente até arrepia. É 2 vezes Pai, Filho e Espírito Santo. É 2 vezes Ísis, Osíris e Horus. É 2 vezes Eusades e Poseidon, né? Vamos para o quarto. Qual que é o quarto? É o Instituto do Exceptio Doli. O que é exceptio, gente? Exceptio nada mais é do que exceção. Lembrem, quando eu entro com uma ação, eu estou entrando com uma ação. Quando eu quero fazer uma defesa, eu faço uma exceção. Então, exceção, né, nada mais é do que a defesa realizada contra o dolo de determinada parte, né? Então, a gente tem aí o artigo 476 do Código Civil. Um grande exemplo relacionado a exceptio doli. Qual que é o exemplo, né? O exemplo é justamente a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido, prof, como assim? Você me explica? Claro que eu explico. O seguinte, eu tenho, obviamente, né, que fiz um contrato, tenho aí uma prestação, né, obviamente, e a outra parte vai ter uma contraprestação. Só que eu deixo de fazer a minha prestação. Então, assim, eu estou fazendo, né, um contrato onde eu peço que a pessoa me envie determinado tipo de produto com frequência. Se eu paro de pagar, a outra parte tem que continuar destinando o produto? Claro que não, né? Ele pode interromper a prestação do serviço. Isso é exceção do contrato não cumprido. Se eu não estou, na verdade, realizando a minha parte, a outra parte não precisa realizar a parte dela, né? Só puxem uma observação, um grande OBS, ou OBS dos OBSs, né? Qual que é a observação? A seguinte, gente, extremamente importante. Essa exceção do contrato não cumprido e o direito administrativo. Exceção do contrato não cumprido e o direito administrativo. Por quê? Porque dentro do direito administrativo vigora um dos princípios, que é o princípio, né? Ou seja, regime jurídico administrativo, chamado de supremacia do interesse público, né? Supremacia do interesse público primário. Ou seja, né, a administração ela pode fazer, de certa forma, o que ela bem entender, desde que respeite esse interesse público primário. Ou seja, desde que esse interesse, respeite o interesse dos cidadãos. Por isso que a gente pode falar de desapropriação, né? Por isso que a gente pode falar de servidão administrativa. E por que você está falando disso? Pelo seguinte, eu sou uma empresa que eu tenho, na verdade, uma prestação, né, com o Estado. Eu que tenho que ofertar os produtos para o Estado, né? O Estado me paga, eu oferto. O Estado me paga, eu oferto. Show de bola. O Estado deixou de me pagar. Putaria, prof. Você ficou pistola? Pistolaço, né? Pistolaço. Só que o que acontece, gente? O seguinte, eu preciso continuar ofertando meus produtos para o Estado? Eu preciso continuar enviando aquilo que a gente já tinha combinado? Preciso. Eu não posso descumprir. É diferente da relação entre pessoas privadas. Quando eu falo com o Estado, né, essa exceção do contrato não cumprido, ela tem um prazo de 90 dias. Então, para eu poder descumprir, para eu poder começar a não, né, ou seja, ofertar o meu produto ou minha atividade para o Estado, eu tenho que continuar, na verdade, pagando, prestando essa atividade por 90 dias, mandando o meu produto por 90 dias. Só daí que eu posso falar assim, né, igual a Luca, tô nem aí, ou seja, dou de ombros e falo, né, que se dane tudo, que se exploda o mundo. Lua Santana, show de bola, tudo tranquilo, mais do que so far so good. Vamos para o quinto, pretendo terminar todas nesse bloco, né? Vamos para o quinto aí, conceito parcelar da boa-fé. Quinto conceito parcelar da boa-fé é o chamado venire contra factum proprio non potest, né? Venire contra factum proprio non potest. O que é isso? Ela veda comportamento contraditório. Posso realizar um comportamento contraditório? Não potest, não potest. Então, venire contra factum proprio. Eu não posso realizar um ato e depois querer voltar atrás, né? Tá de Fábio Júnior, fazer volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não rola, né? Não rola. Você tem exemplo disso? Claro que eu tenho, né? Gosto muito de um exemplo. Qual é o exemplo? Um exemplo relacionado às exceções, né, aí da impenhorabilidade do bem de família. A gente sabe que bem de família traduz uma proteção a mais, né, destinada aí à casa, né, seja urbana ou por demais rural, suas pertenças e acessórios, conforme está no molde do artigo 1712 do Código Civil. Tudo bem, né? Essa é a ideia do bem de família. Como a gente sabe, o bem de família vinculado ao patrimônio mínimo, né? Bem de família relacionado à dignidade da pessoa humana, né? Tese aí do Luiz Edson Fachin, ministro do STF. Show de bola, sem grandes entraves. Não por outra razão, o bem de família ele goza de impenhorabilidade. Ou seja, não é uma garantia à execução. Eu não posso ofertar como garantia à execução. Ele é impenhorável, não é isso? A gente penhora, né? Show de bola. Penhora, garantia à execução. E por que você está falando disso? Pelo seguinte, a Lei 8.009 de 90
90, no artigo 3º dessa Lei 8.009 de 90, ela nos traz algumas exceções. Algumas situações onde eu não preciso observar o quê? Não preciso observar, né, essa impenhorabilidade. Eu quebro a impenhorabilidade, eu quebro essa proteção, eu quebro essa garantia. Qual que é a situação? Hipoteca. Por que hipoteca? Gente, eu pego a minha casa, que é o meu bem de família, minha única casa, meu único lar, e falo assim, olha, eu tô dando ela como garantia. Se eu não pagar você, executa, né? Executa. Show de bola. Peguei a tua casa como garantia. E daí? E daí na hora que eu vou executar, você vira e fala assim, bate 1, 2, 3 na parede, sou café com leite, né? Ou seja, não pode executar. Olha aqui, ó, eu hipotequei, né? É um bem de família, não tem essa. Se você deu o bem, já era, né? Jorge Mateus. Se você deu o bem, aí já era. Charlie Brown, não tem mais volta, né? Venire contra factum próprio. Não pode, não pode, né? Não podemos aí, obviamente, permitir esses atos, né, que nos trazem uma certa insegurança jurídica. Dito isso, termino todos os conceitos, né, que possuem um nome de origem latina. E o último que eu quero trazer para vocês, o sexto, the last one, diz respeito, né, justamente ao chamado duty to mitigate the loss, né? Ou seja, what the fuck is this? Duty é dever, né? To mitigate the loss, ou seja, é o dever que a parte tem de mitigar um dano, né? Ou seja, demonstrar que ela está de boa fé. Isso acontece, gente? Acontece. Então ele impõe ao credor, né, o dever de mitigar o próprio prejuízo. Essa é a ideia. 2 exemplos. Quais exemplos? Gente, eu bati meu carro, né? Puta, próximo sinistro, né? Sinistro. Show de bola, né? Exemplo, bati o carro, e daí? E daí que eu tenho seguro, né? Só que eu vi que, tipo, pô, o seguro aqui, né? Não vai arcar direito, o carro começou a pegar fogo, eu falei assim, deixa pegar fogo, pega fogo, cabaré, né? Deixa o carro incendiar, né? Deixa o carro ficar em chamas, tipo Jogos Vorazes, em chamas, né? E daí? Gente, eu tô deixando o carro pegar fogo. O seguro que vai arcar com isso? Você tinha o dever de mitigar o dano, né? O seguro não tem o dever de arcar com tudo. A batida era um prejuízo muito menor, agora está cobrando um valor exorbitante. Se isso é descoberto, né? Obviamente, o sujeito ele acaba ficando prejudicado. Um grande exemplo que também a gente pode trazer, né? Principalmente relacionado aí aos bancos. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala que está vigente uma situação de mútuo bancário, né? E daí, o banco, nessa situação de mútuo bancário, ele não ingressa imediatamente com a ação. Ele fica aí procrastinando, fica protelando, para quê? Para que os juros, eles comecem a ficar muito grandes, né? Vira tipo uma avalanche, juros. Daí quando tá para vencer a dívida, aquele juros está gigante, né? Ele vai lá e entra com a ação de cobrança. What the fuck is this? Que putaria é essa? 50 tons de cinza, né? Em outras palavras, o duty to mitigate the loss também seria uma forma do sujeito falar, ó, mas calma aí, o banco agiu de má fé. O banco esperou, né, o crescimento desses valores para poder me executar. Isso não é uma conduta devida, né, de acordo com justamente esse conceito parcelar da boa-fé. Dito isso, gente, termino com vocês os conceitos parcelares da boa-fé e termino por demais o princípio da boa-fé objetiva. No próximo bloco falaremos aí do princípio da função social. Até lá, deixo desde já um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.